Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha de química, tá? O nosso novo conteúdo. A gente vai continuar aí, pessoal, ver os modelos atômicos, tá? A gente viu aí desde o modelo de Dalton, a gente viu Thomson, a gente viu quem mais? Rutherford, e agora a gente vai ver o modelo atômico de Bohr a Summerfield, que foi um dos contribuintes aí para o modelo atômico que temos hoje, tá bom? Bom, pessoal, inicialmente, para se entender o modelo atômico de Bohr, a gente precisa entender um pouquinho da relação lá da questão quântica e de pontos de ondas eletromagnéticas, tá? Mas, professor, isso não é um conteúdo lá da física? Sim, galera, como eu sempre falei para vocês, a relação entre física e química está totalmente e amplamente ligadas, tá? Então, assim, relembrando os conceitos, ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos, tá? Isso tem lá na aulinha de física que eu falei para vocês. Então, é uma formação energética que há relação da eletricidade com o magnetismo. Existe o que? Elas se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Isso a gente já estudou. E aqui embaixo tem um exemplo do espectro visível de cada um. Temos o rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível. Isso aqui a gente estudou todos eles lá na parte de ondas eletromagnéticas. Agora a gente vai entender qual é a relação dela com o nosso conteúdo de química, tá bom? Pronto. No modelo atômico de Rutherford, estudamos que o modelo dele era semelhante ou era assimilar com era chamado como modelo planetário, que se assemelhava ao modelo do nosso universo, modelo planetário, ou seja, a situação como se comporta o nosso sistema solar. Só que quando Rutherford determinou o modelo atômico, em que os elétrons estariam nos orbitais em movimento, é claro, só que o movimento e a forma como ele desenhou os orbitais, que eram circulares, isso traria aí um problema. Bohr e Summerfield, inicialmente Summerfield, ele analisou o modelo atômico de Rutherford e viu que se a carga elétrica negativa lá que estava proposta nos orbitais circulasse, galera, ela tá nos orbitais. Eu tenho os orbitais e eu tenho o núcleo. Ela vai ser sempre atraída pelo núcleo porque tem carga positiva. Não é assim? Pronto. Então, ela ia circular, ia pulando de orbital, circular, até se chocar com o núcleo. E isso era o problema do modelo atômico de Rutherford, tá bom? Então, assim, para explicar como é que funcionava esse movimento dos elétrons e por que ela não se choca com o núcleo, como o modelo atômico de Rutherford estava reproduzindo, ou seja, explicando. Tá? Veio a questão do eletromagnetismo e a teoria quântica, que o modelo atômico tinha os orbitais diferenciados, é claro, e essa energia emitida por cada orbital, ela teria como se fosse uma produção energética. A cada movimento que esses elétrons fizessem, ele teria aí uma geração de energia. Só que o orbital ele não seria circular como foi proposto lá no modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico, as orbitais do modelo atômico de Bohr, corrigido por Summerfield, seria não circular, seria como elíptico. O que é um formato elíptico? Ele deixa de ser arredondado e ele se torna um pouco mais pontiagudo, tá bom? Ele vai ficar em forma de estrelas, onde vai existir não somente os níveis eletrônicos, ou camadas, como ele vai ser definido mais à frente, tá? Por níveis, por camadas, por Schrödinger. Ele vai definir as camadas quânticas. Mas desde já, Summerfield percebeu que se ele existisse essas camadas e no meio existisse umas subcamadas, aconteceria o quê? A correção lá do problema de Rutherford, de chocar com o núcleo. E aí entra a teoria quântica. As ondas eletromagnéticas, a questão da oscilação dos campos eletromagnéticos faz com que esses elétrons acabem não chocando com o núcleo, mas sim voltando ao seu estado inicial, sempre em movimento.
E aí veio também, pessoal, Planck, Mark Planck, tá? Mark Planck, ele foi um grande contribuinte para o modelo atômico devido ao processo de determinar esses cálculos, porque não era somente dizer que o processo de energia formado, ele ia fazer lá o movimento e retornar ao seu estado inicial. Ele precisaria determinar os cálculos e provar como era que isso acontecia, tá bom? Então, Planck foi capaz de deduzir a relação entre a energia e a frequência da radiação. Por isso que a gente estudamos as ondas eletromagnéticas, porque as ondas elétricas ou ondas eletromagnéticas que são desenhadas, lembram? Estilo ondas mesmo, eu vou calcular sempre comprimento de onda, frequência que essa onda ocorre e a amplitude de onda, que a gente viu isso lá no nosso conteúdo de física, tá? Por quê? Quanto maior o comprimento da onda, o que acontece? Menor é a frequência. Então, isso está tudo relacionado. Então, Planck acabou determinando a partir de experimento, utilizando a pequena radiação emitida por esses pontos eletromagnéticos, tá bom? Então, aí temos uma fórmula, que é energia, que vai ser igual à constante universal, que ela é definida como constante de Planck, vezes a frequência em que ocorre essa onda. Logo abaixo, pessoal, vocês estão vendo aí a imagem de como era a emissão, como era que ele fazia esse processo de cálculo e como era que ele fazia esse processo de experimentação, tá? Era como se fosse o conceito lá de Crookes, que ele fazia lá a emissão, né, nos raios catódicos, só que agora eu vou utilizar a radiação e utilizar os campos eletromagnéticos para fazer o cálculo. E aí entra um pouquinho lá na teoria quântica, devido ser todos os cálculos tidos como níveis eletrônicos, como subníveis eletrônicos, subníveis de energia, chamamos ou participante da teoria quântica. Que aí entra também um pouquinho das ideias de Einstein e aí vai, tá bom? Então, assim, Planck, ele foi importante para a determinação dos cálculos de energia emitida pelos elétrons quando ele fazia o movimento pelos orbitais e como era a relação desses níveis e subníveis que eles existiam, tá bom? E aí, pessoal, veio Bohr. Ele pegou um pouquinho todos os estudos até o momento, o modelo atômico de Rutherford, ele veio com a contribuição de Planck e também de Sommerfeld. E aí vem um pouquinho sobre Bohr para vocês. De acordo com o modelo atômico de Rutherford, os elétrons giravam ao redor do núcleo. Isso é o que eu acabei de explicar para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho de como era a visão desse probleminha que foi definido pelo Rutherford, ou que foi elaborado por Rutherford. Com o tempo, perderiam energia e se chocariam com o mesmo, ou seja, de tanto eles circulares, ele ia perder energia e no final ia se chocar com o núcleo. Bohr formulou uma teoria sobre o movimento dos elétrons. Ele se fundamentou na teoria quântica da radiação, que foi definida e calculada por Max Planck, tá bom? Utilizando as teorias das ondas eletromagnéticas. E a teoria de Bohr fundamenta-se nos postulados, ou seja, alguns postulados. Os elétrons descrevem orbitais circulares estacionárias ao redor do núcleo, sem emitirem nem absorverem energia. Essas orbitais estáveis são denominadas estados estacionários. Então, no caso lá do modelo atômico, postulado que Bohr vinha montando, era que esses orbitais circulares era como se fosse estacionário, era como se fosse um ponto em que esse elétron iria descansar. E não era mesmo assim, não era como isso. Como é que ele ia adquirir energia se ele precisa de movimento? Se ele se movimentasse muito, ele ia perder energia e se chocar com o núcleo. No modelo atômico de Bohr, as orbitais estacionárias são aquelas nas quais o momento angular do elétron em torno do núcleo é igual ao múltiplo inteiro de a constante de Planck dividida por 2 vezes π. Bom, galera, esses cálculos aqui ele só vai definir a questão do distanciamento da camada
da última ou primeira orbital para o núcleo. Se você for ver de dentro, ou seja, próximo ao núcleo, para fora. Tá? Essas são algumas informações que vocês vão ver mais à frente. O importante é que ele está determinando qual é a função e como é que esses orbitais funcionavam. Fornecendo energia elétrica e térmica, ou seja, o átomo ele está totalmente ligado ao ambiente. Então, ele pode obter essa energia elétrica e térmica, ao mesmo tempo obter e fornecer. Por isso que se chama energia viva encontrada na natureza. E tudo que se tem na natureza é composta por átomos. Isso é a teoria. Há um átomo, um ou mais elétrons absorvem e saltam para níveis mais afastados do núcleo. Então, aí a teoria dele era o seguinte: se tivesse essas camadas, olha para o desenho, mais próximo do núcleo, ele ia absorver energia e ia pulando para as camadas mais externas, se distanciando do núcleo, diferente da teoria determinada por Rutherford, que no caso ela ia de fora, ou seja, da a camada externa para a camada interna e se chocaria no núcleo. E mais, pessoal, ao voltarem às suas orbitais originais, devolvessem a energia recebida em forma de luz. Então, ao mesmo tempo que ele estava ganhando energia para se afastar, ele ia ganhar energia e ia devolver para o seu nível. Isso que foi a teoria quântica e o que foi definido por Max Planck quando ele determinou a teoria da energia que esses elétrons possuem. Então, ele não perde energia. Ele utiliza energia e traz novamente para o seu nível. Então, a energia não se perde. Ela só vai sendo transformada. Nesse caso, ela volta em forma de luz. Tá? Então, vocês observam somente o desenho, que fica bem interessante aí. E foquem nessa parte, que foi o que Bohr determinou. Mas, quando Bohr, pessoal, ele determinou aí o modelo, ele estudou, utilizou as ideias de Sommerfeld, que é sobre os orbitais não serem circulares, como está aí nesse desenho para vocês. Os orbitais, eles eram elípticos, como está nessa imagem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Lá no cantinho, perto do nome espectro visível, não sei se você está vendo. Você vê o formato dos orbitais em formato elíptico, é como se fosse estrela. Tá? E como ele está envolto do núcleo, você observa aí como é o movimento. Imagine isso lotado desses orbitais aí em forma elíptica. Isso era o modelo atômico definido e determinado por Bohr. E aí veio, pessoal, a determinação e a caracterização desses níveis, tá? Antes era determinado níveis de energia, por quê? Quando ele se afastava, ganhava energia. Quando voltava com energia, tá? Então, número quântico principal, como ele era conhecido, ele era determinado como 7 níveis quânticos, que foi determinado pelos cálculos de Planck, 7 níveis quânticos. Cada nível, depois de algum tempo, foi recebendo nomes. Então, nível 1, K, nível 2, L, nível 3, M. Então, ele ia lá do nível 1, que era próximo ao núcleo, e ia se afastando em 7 camadas. Essas 7 camadas, pessoal, cada uma tem uma capacidade de abranger uma quantidade X de elétrons. Foi o que eles determinaram. Então, a camada K só tinha capacidade de guardar e de obter somente 2 elétrons. Mais do que isso não dava, porque o nível não suportava, tá bom? Então, aí tá. Camada 2 ou nível 2, a gente chama de ou quântico ou camada, como é definido, tá? Ele cabe 8, até 8. Um detalhe, se tiver 7, eu posso colocar, professora? Sim, você só não pode ultrapassar o número que está aí em cada nível. Porque se você ultrapassar, a camada não suporta. Mas se vier menos, a camada vai suportar, entendeu? Então, aí, quanto mais se afastando do núcleo, mais elétrons cada camada ia abrigando. Por quê? Ela está tendo um espaço maior, ela tem como abrigar um número de elétrons bem maior, e isso era bom para esses níveis de energia que estão distantes. Imagine se eu tivesse, por exemplo,
o nível O, que o nível quântico aí é 5. Imagine se eu tivesse apenas 2 elétrons. Seria um nível muito grande para ele, não seria? E os elétrons estariam livres rodando energia, mas ele cabe até 32 elétrons. Então, ela é uma camada grande que tem espaço para 32 elétrons circular, se for necessário, tá? Dependendo do número do elemento químico que a gente for distribuir, que isso a gente vai estudar mais à frente em distribuição eletrônica, tá? E assim, galera, cada nível desses aí são 7 níveis quânticos. Então a gente começa com 2 e volta a 2, como ele mostra aí para vocês. Mas em alguns livros, algumas literaturas, ou até mesmo de vocês, no nível final ele vai caber até 8, tá? Porque vamos seguir a regra do octeto lá na questão de quantidade, mas a gente vai ver isso mais na frente. Só quero que vocês vejam o que Bohr, Sommerfeld e Planck determinaram a partir dos estudos recolhidos desde o modelo atômico determinado lá por Dalton até chegar em Bohr, tá bom? E por que a gente utilizou esse formato se os orbitais não são dessa forma? Porque é mais visível para vocês ver como era o distanciamento, a quantização e os níveis de energia, que são 7, assim, do que eu colocasse ele lá naquele formato que eu mostrei para vocês, tá? Então, pessoal, a contribuição desses autores para que a gente tivesse hoje um modelo atômico determinado, tá? Que foi conferido, foi adicionado algumas teorias novas, como a gente vai ver no próximo capítulo aí sobre o modelo atômico ondulatório, que vai ter participação de Schrödinger nos níveis de energia, os subníveis de energias, que é o SPDF, que a gente ainda vai ver também, que está em torno aí para a divisão do processo de energia, tá? E aí a gente vai ver muito mais sobre isso, viu? Então, assim, a evolução dos modelos atômicos, mesmo sem ter uma aparelhagem, uma contribuição muito grande, você vê que hoje os modelos atômicos são bem definidos. E tudo a partir de uma época que não tinha tecnologia tão avançada para se determinar. Então, assim, a evolução do modelo atômico para chegar ao que temos hoje e esse modelo está correto, ou seja, teve algumas alterações mínimas, isso é um grande avanço, é uma busca pela ciência, é o interesse que esses autores tiveram, esse cientista, a contribuição que eles deram, sem ter nenhuma facilidade nessa determinação. Somente muito estudo e muita força de vontade de determinar e ir recolhendo essas teorias, tá? Então, assim, pessoal, o modelo atômico de Bohr, que a gente fala Rutherford-Bohr, não foi determinado apenas por eles, mas com participantes. Temos aí Max Planck e temos também o Sommerfeld, que foi um dos contribuintes aí para consertar os orbitais e também determinar os níveis de energia, tá bom? Então esse, pessoal, é o nosso conteúdo, tá? Do capítulo 6 do livro 2. Finalizando aí os modelos atômicos dos autores, até Bohr e Sommerfeld. Próxima aula a gente vai falar mais sobre os modelos atômicos, inserindo alguns autores novos e falando mais sobre a questão energética, e também a gente vai ver conteúdos que a gente vai discutir sobre distribuição eletrônica, como isso acontece, sobre a questão dos níveis, tá bom? Essas atividades que estão aí do livro de vocês e do caderno suplementar, para vocês praticar a nossa aulinha de hoje. Eu quero que vocês visualizem a videoaula lá da plataforma, do capítulo 6. Respondam também as atividades da plataforma sobre o capítulo 6, tá? O cronograma de entrega da atividade eu vou estar enviando para vocês lá no grupo nos campos de acesso das atividades, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida, vocês já sabem como tirar, perguntar. Estude, leiam o livro de vocês e vejam algumas informações. Qualquer dúvida pode estar colocando que eu vou tirar, viu? Então, até a próxima aula, viu? E estudem, viu, galera? Acessem a plataforma e procurem mais sobre esses modelos atômicos e a evolução do modelo, tá? Então, até a nossa próxima aula e tchau, tchau!